O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Maria concebida sem pecado, Que recorremos a vós. em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Antes de começar a homilia, tem dia eu tenho vontade de ligar o meu microfone de lapela e cantar junto com você. Mas aí o meu bom senso fala mais alto, eu digo, não faça uma loucura dessas. Pelo amor de Deus, não atrapalhe o menino. Mas que as músicas bonitas você tem escolhido. Obrigado. Muito bem, meus queridos irmãos e irmãs. Nós continuamos ouvindo os evangelhos com o teor apocalíptico da parte de Jesus, quando ele continua falando das coisas dos últimos tempos. Já tem alguns dias que nós vamos nesta linha. Por isso que o evangelho, na verdade, acaba continuando o outro. Então é importante que nós tenhamos sempre em mente os evangelhos passados, porque Jesus diz assim, por exemplo, quando virdes acontecer estas coisas. Que coisas? O que ele disse nos evangelhos passados. As forças do céu serão abaladas e tantas coisas que ele já foi descrevendo. Vocês serão entregues aos tribunais, os próprios pais entregarão os filhos, Jesus foi colocando várias categorias de acontecimentos que vão suceder no final dos tempos. Jerusalém será sitiada, o templo será destruído, vocês serão entregues nos tribunais, lá vocês vão dar testemunho de mim. Então, para nós termos bem claro, na lembrança, a sequência dos acontecimentos. Então, Jesus hoje continua mais uma vez falando sobre estas coisas, e aí ele conta então uma pequena parábola. Olha, quando vocês olham os brotos da figueira, vocês sabem que o verão está perto. Pelos sinais, vocês entendem o tempo que está chegando. Então, quando vocês virem acontecer estas coisas que ele disse nos evangelhos passados, vocês sabem também que a vinda do Filho do Homem está próxima. Ler os sinais dos tempos. Mas aí depois ele diz então, as minhas palavras jamais passarão. O céu e a terra passam, mas as minhas palavras são eternas. Eu queria ler com vocês. Nós padres e também religiosos, nós temos religiosos participando conosco da Santa Missa, é sempre uma alegria. Nós padres e religiosos rezamos a liturgia das horas. E na liturgia das horas tem o ofício das leituras. Todos os dias nós temos uma leitura da Palavra de Deus, Agora nós estamos lendo o Novo Testamento com a carta de São Pedro. Nós estamos lendo a segunda carta de São Pedro, e depois uma leitura de algum padre da igreja, alguma leitura espiritual que complementa aquele pensamento. Então eu vou partilhar com vocês. A minha homilia de hoje vai ser um pouco a leitura disso aqui para nós refletirmos. Bom, a segunda carta de São Pedro, no capítulo 2, dos versículos de 9 a 22, fala justamente sobre esses tempos, sobre a vinda do Senhor. E tem coisas bastante interessantes, que São Pedro ele compara a, entre aspas, demora de Deus, a demora de Deus como uma expressão da sua misericórdia, Alguns pagãos começaram a zombar dos cristãos, porque os cristãos eles tinham uma ideia, e depois essa ideia foi sendo aperfeiçoada e superada, de que Jesus voltaria naquele tempo, cronologicamente falando, naquele tempo. Jesus fala no Evangelho, esta geração não vai passar antes que essas coisas aconteçam. Eu já comentei, é verdade, São Paulo chegou numa comunidade uma vez, o povo na praça, sem fazer nada, sem trabalhar. E aí São Paulo perguntou, escuta, vocês não trabalham não?
Falou, não, Jesus está voltando daqui a pouquinho, até semana que vem ele chega, não precisa nem trabalhar. São Paulo falou, não senhor, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa da vida. Quem não trabalha não deve comer. São Paulo fala com palavras mais bonitas, né? Quem não trabalha também não deve comer. Trabalhando ganha o pão com a dignidade do seu suor. Pois bem, como começou a demorar, os pagãos começaram então a zombar dos cristãos. Vocês ficam aí esperando essa vinda de Jesus aí, vocês não aproveitam a vida, vocês não fazem nada de bom, vocês não fazem nada de divertido, fica nessa coisa que Jesus volta, volta nada. Ele não voltou até agora, não vai voltar. Então a carta de São Pedro é um pouco para responder isto. Então ele diz assim: caríssimos, o Senhor sabe livrar os homens piedosos da provação e reservar os malvados para os castigar no dia do juízo, especialmente os que seguem a carne, levados por suas paixões impuras e desprezam a dignidade do Senhor. Atrevidos, presunçosos, não receiam maldizer os seres gloriosos, enquanto os anjos, superiores em força e poder, não proferem ante o Senhor sentenças injuriosas contra eles. Como animais irracionais, por natureza, destinados a caírem em armadilhas e apodrecerem, estas pessoas que blasfemam contra o que não conhecem, vão apodrecer na sua própria corrupção. Receberão a paga da sua injustiça, essa gente que faz do prazer sua delícia em pleno dia, que se deleita em imoralidades e perversões e que se banqueteia com eles. Estão sempre olhando por algum adultério, são insaciáveis no pecar, seduzem aqueles que são inconstantes e têm o coração exercitado na avareza. São filhos da maldição, deixaram o caminho certo para se atreverem pelo caminho de Belião. Depois, mais adiante, vociferam discursos pomposos, mas vazios, pela dissolução nos desejos carnais, seduzem aquele que há pouco abandonaram a vida desvairada. Prometem-lhes liberdade, enquanto eles mesmos continuam escravos da corrupção, pois cada um é escravo daquilo que o domina. São Pedro vai dizendo, e fala com palavras bastante fortes, que aqueles que vão entendendo que Deus demora para vir, aqueles que vão entendendo que esta paciência da parte de Deus é a sua fraqueza, no final das contas, esses são aqueles que vão permanecer revirados e revolvidos nos seus próprios pecados e na sua própria devassidão. Nós cristãos não vivemos assim. Aqui ele vai falando sobre, vão procurando pecado atrás de pecado, devassidão atrás de devassidão. Por quê? Deus não faz nada. Eu faço tudo o que eu quero e Deus nunca fez nada para mim. E sabe o que é mais interessante? Quando nós cristãos olhamos, e aqui está a inquietação de muitos corações, por isso eu estou falando isso, porque a vida dos pagãos não me interessa, fazem o que quiserem fazer, mas o importante é isso. Alguns cristãos, eles se inquietam porque os pagãos parecem melhor sucedidos. Alguns chegam e dizem: padre, quem faz tudo errado, parece que dá tudo certo na vida. Eu vejo a pessoa prosperar financeiramente, a pessoa às vezes tem mais saúde do que quem está buscando viver o Evangelho. E aí nós cristãos ficamos inquietos, incomodados e até mesmo tentados a blasfemar contra Deus, dizendo: quem faz tudo errado parece que está melhor. Quem não busca viver o Evangelho e não tem essa vida de quem sabe que o Senhor virá um dia e busca viver santamente e retamente, quem não vive desse jeito parece que neste mundo vive de forma melhor. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, é verdade, é isso mesmo. Quem não busca viver o Evangelho nesta vida, vai viver muito melhor. Os filhos das trevas são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Mas nós cristãos, qual é a nossa atitude? Que o mundo fique com quem é do mundo. Faça um bom proveito, porque nós não queremos as coisas deste mundo. Nós não queremos. Não tem um ditado que diz: o mundo é dos espertos? Está errado.
o mundo é dos mundanos e o céu é para os santos. Nós queremos o céu, não o mundo. Pode ficar com o mundo e faça bom proveito. Nós não queremos. Mas nós precisamos estar convictos disso, porque realmente, muitas vezes, inquieta o nosso coração. Por isso nós não podemos esquecer e tirar do foco a eternidade. Nós não podemos perder de vista a nossa meta última, que é o céu, a eternidade. Nós não vamos receber neste mundo a recompensa paga. Jesus contou várias parábolas colocando justamente as pessoas que até fazem coisas certas pelos motivos errados e recebem neste mundo a sua paga. Se você der esmola querendo ser aplaudido, esse já vai ser a sua paga, até pela coisa boa, até pela coisa certa, mas pelos motivos errados. Então não, nós queremos viver à espera daquele que há de vir. Queridos, estamos às portas do advento. E advento é isso, espera, expectativa, feliz expectativa. Aí depois, na segunda leitura, nós vemos uma carta de São Cipriano. Eu vou ler um trechinho também, que é muito interessante. Lembremo-nos de que devemos fazer a vontade de Deus e não a nossa. Aqui já dá uma reflexão de horas e horas, né? Lembremo-nos de que devemos fazer a vontade de Deus e não a nossa, de acordo com a oração que o Senhor ordena ser rezada diariamente, o Pai Nosso. Que coisa mais fora de propósito, mais absurda, pedimos que a vontade de Deus seja feita, e quando Ele nos chama e nos convida a deixar este mundo, não obedecemos logo à sua ordem? Nós pedimos que seja feita a vontade de Deus, e quando Ele nos chama, aí não queremos, resistimos. Continuando. Resistimos, relutamos, e quais escravos rebeldes somos levados, cheios de tristeza, à presença de Deus, saindo daqui constrangidos pela necessidade e não por vontade dócil. Aqui está falando da morte, aqui está falando da partida deste mundo. Tem corações tão apegados a este mundo que quando Deus nos chama à sua presença, Ele diz aqui, é arrastado como um escravo e não vai livremente como aquele que está caminhando ao encontro do seu amado. E aí Ele ainda diz, e ainda queremos ser honrados com os prêmios celestes, aqui chegamos de má vontade. Eu não quero deixar esse mundo, eu não quero abandonar as coisas desse mundo. Quando Deus me chama, eu vou quase que arrastado, mas chegando lá, quero ser honrado e aplaudido e colocado uma coroa da vitória na minha cabeça. Ai, São Cipriano. Por que então oramos e pedimos que venha o reino dos céus, se o cativeiro terreno nos encanta? Eita, vou repetir. Essa aqui bateu duro em mim hoje de manhã e eu queria partilhar com vocês. Essa letrinha tão pequena aqui. Por que então oramos e pedimos que venha o reino dos céus, se o cativeiro terreno nos encanta? Por que com preces frequentemente repetidas suplicamos que se apresse o dia do reino, se o maior desejo e mais forte vontade são de servir aqui ao demônio do que reinar com Cristo? Pedimos o reino de Deus, aí Deus nos chama, Deus me livre. Se o mundo odeia o cristão, por que tu o ama? A ele que te aborrece e não prefere seguir a Cristo que te remiu e que te ama? Mais uma vez, se o mundo odeia o cristão, por que tu o amas? A ele que te aborrece e não prefere seguir a Cristo que te remiu e te ama? Meus queridos irmãos e irmãs, não nos apeguemos a este mundo. Ele passa tão depressa e tem um céu esperando por nós. Tem um céu esperando por nós. Essa deve ser a grande luta, a grande batalha de todo cristão, chegar à eternidade.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.